Olá, graça e paz, bom dia. Bem-vindos ao nosso canal. Eu queria, antes de começar a nossa meditação de hoje, pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, que você possa se inscrever. Há um botãozinho aí embaixo que diz inscreva-se. Você fazendo isso, você está me ajudando a divulgar mais a palavra de Deus. Eu, conforme prometido no vídeo anterior, quero nesse vídeo, trazer um pequeno esclarecimento naquilo que eu já tenho conhecimento acerca da profecia ou do dom de profecia. Amém, queridos? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que diz a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, no capítulo de número 14, versículos de número 3. Diz assim a palavra de Deus: mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Versículo 4 diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Amém? Então, queridos, para começar, eu queria agradecer a todos por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de poder estarmos reunidos para falar dessa maravilha que é a palavra do Senhor. E nós acabamos de ler esses dois versículos de 1 Coríntios capítulo 14. A gente poderia ler todo o capítulo, ou quase todos, porque ele trata, né, dos dons espirituais, e os dons espirituais é para a igreja, é para o povo de Deus. Mas eu quero falar especificamente sobre profecia. Queridos irmãos, o versículo 3 nos diz que a profecia tem 3 propósitos. Quais são? Vamos lá. Edificar, exortar e consolar. O que significa isso? Que quando Deus nos manda ou nos dá uma palavra profética, ele tem esse propósito. Qual é o propósito? Edificar. Mas, pastor, o que significa isso? O que quer dizer edificar? Se a gente pegar o dicionário da língua portuguesa ou qualquer outro dicionário e ver o que significa a palavra edificar, você vai ver que edificar significa construir. Edificar significa que você está fazendo algo, construindo algo, você está levantando algo. Quando um pedreiro ele vai fazer uma casa, ele está edificando uma casa, o que ele faz? Ele começa por uma base, né? Ele faz uma fundação, uma base, e depois dessa base pronta, ele começa a edificar, a edificação, a colocar um tijolo sobre o outro tijolo, e assim vai, até que a casa esteja edificada, esteja pronta. Então, peraí, uma profecia ela tem esse propósito? Na vida espiritual, o propósito da palavra profética é construir na nova criatura, no novo crente, na nova pessoa que aceitou a Cristo, construir um edifício novo, uma morada nova, uma casa nova, um ser novo. Porque nessa nova criatura que aceitou Jesus, ela precisa ser transformada ou reedificada em uma casa, uma habitação, onde quem vai morar é o Espírito Santo de Deus. Por isso, a palavra profética, ela pretende nos edificar. Amém. Ponto. Está explicado o primeiro propósito da palavra profética, edificar. Segundo propósito da palavra profética, exortação. Meu Deus, o que significa a palavra exortação? Exortar significa encorajar, ou encorajamento. Significa dizer para a pessoa ter bom ânimo, ter disposição,
É dizer para a pessoa, olha, não desista, olha, Deus está com você, olha, nós vamos conseguir, olha, é assim que funciona, as lutas vêm mesmo, elas estão aí, fazem parte da vida cotidiana de um crente, de um servo de Deus, mas Deus está nesse negócio, Ele não vai te desistir de você, Ele não vai permitir que você pereça. Você está sendo edificado, você está sendo construído, você está sendo formado em você uma nova estrutura. Então, edificação é uma nova estrutura e a palavra profética te exorta a você não desistir, ela te encoraja a você não desistir, a profecia tem por objetivo fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e não nos afastar, não nos desestabilizar, porque o que nós temos visto nesses últimos dias, e aí eu estou me referindo àquele caso anterior, do vídeo anterior, daquela pessoa que profetizou que no dia 30, e aliás eu queria aqui abrir um parêntese aqui, para dizer sobre o dia 30 de março, ficou conhecido para aquele moço, embora ele não aceite isso, como o dia da mentira, porque ele disse que ia acontecer fatos extraordinários, terremoto, porque ele disse que as casas cairiam, as pessoas seriam encontradas mortas pelas calçadas, nos mercados, nos bares. Depois ele nega, mas ele disse. Então, assim, como isso não era de Deus, como a palavra que ele estava proferindo era só uma emoção porque o homem foi levado por uma emoção. Deus pode até ter falado com ele alguma coisa, e Deus fala, porque nosso Deus é vivo, mas Deus não mandou ele dizer aquilo para a igreja, ou pelo menos não mandou ele gravar aquilo. Ele foi simplesmente tomado por uma emoção, eu creio, eu acho que foi isso. E aí ele, por aquela emoção, ele profetizou, ele disse o que ia acontecer, porque profetizar significa dizer coisas que vão acontecer. Significa dizer para você, olha, é assim que Deus quer que você seja edificado. É assim que Deus quer que você compreenda. Então, a segunda coisa de uma profecia é exortar, é chamar a pessoa para ficar mais forte, para encorajar a pessoa, para dizer, não, você vai vencer. Mas aquele moço não observou esses princípios da profecia. Esses 3 princípios que está aqui, vou repetir. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 3. Então, esses 3 princípios não foram observados naquela palavra profética. E a Bíblia diz que nós precisamos examinar se a profecia é de Deus ou se ela não é. Isso cabe à igreja. A igreja tem autorização para fazer isso, para examinar se a profecia vem de Deus ou se ela é só uma emoção, só uma distorção daquilo que talvez Deus mandou ele falar e ele não compreendeu, porque muitas vezes Deus fala e a gente não compreende. A terceira coisa que a palavra profética quer dizer para nós é consolação, consolando. A palavra consolação significa alívio. O Espírito Santo Consolador, ele traz ao coração do crente, da nova criatura, do novo homem, agora edificado, exortado, ele traz para essa pessoa que está ouvindo uma palavra profética, ele traz um alívio. Uma profecia não pode ser algo que venha trazer no coração de alguém o desespero, exceto se essa pessoa estiver irremediavelmente perdida. Mas aí então para que seria a profecia para ele? Não há necessidade. A profecia tem esses 3 propósitos: edificar, exortar e consolar. Que nós possamos compreender isso, compreender essa dimensão, e que nós possamos entender que Deus tem o propósito de nos consolar, de nos edificar, de nos trazer alívio. Nós estamos vivendo, irmãos, num tempo de muito sofrimento, de muita angústia para as pessoas. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão confinadas, a sua grande maioria.
Nós temos casos aqui onde eu moro, de pessoas que simplesmente estão absolutamente trancafiadas dentro de casa, que não saem para nada, para absolutamente nada. Elas preferem continuar isoladas porque estão apavoradas, aterrorizadas com a pandemia. Eu já ouvi conselhos de médicos pedindo para que as pessoas não vejam mais o jornal, não assistam mais o telejornal, porque isso está trazendo a essas pessoas pânico cada vez maior. E ainda me vem um homem, pseudo-homem de Deus, para continuar apregoando terror na mente das pessoas que são fracas na fé. Então esse não é o propósito da palavra profética. A palavra profética é para que você cresça no conhecimento, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra revelação, ela tem o significado de descobrir, de trazer à tona aquilo que está encoberto, ou seja, ser mostrado. Mas nós temos as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus ao homem, da vontade de Deus para o homem. Então nós precisamos continuar confiando nas Escrituras Sagradas, nas promessas que ela contém. As promessas, eu costumo dizer quando estou pregando, que as palavras contidas na Bíblia Sagrada, as promessas contidas na Bíblia Sagrada, não foram feitas para os anjos ou para os animais, para as coisas inanimadas. Não. As promessas que estão aqui, elas são para nós, para os seres humanos. A vontade de Deus é que os seres humanos se arrependam, que os seres humanos tomem a atitude de consertar-se diante dele, de Deus, para que esses venham a encontrar o perdão, o alívio, para que eles venham ser edificados, consolados, aliviados. Amém, queridos? Então, irmãos, quer saber mais sobre profecia, quer saber mais sobre os dons espirituais? Eu te aconselho a você ler a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. A carta que Paulo escreveu a essa igreja tem todos os requisitos que eu e você precisamos para ter uma vida cristã saudável. O subtítulo desse capítulo é: o dom da profecia é superior aos dons ou ao dom de línguas. O que é isso, pastor? Porque quem fala em línguas estranhas, edifica a si próprio. Mas quem profetiza, edifica a todos, a toda a igreja. Paulo pede aqui nessa carta, ele diz assim, que ele deseja que todos os crentes falem em línguas. Esse é o desejo de Paulo. Mas principalmente que as pessoas profetizem. Então não é proibido profetizar na casa do Senhor, não, meus irmãos. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo aqui. Só que a palavra profética, ela precisa ser palavra de Deus. Você recebe de Deus uma palavra e você entrega para quem o Senhor está mandando. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que o Senhor está mandando. Para profetizar, você precisa receber. Se você recebe, logo você não é o dono, você não pode imaginar. Eu não posso ficar supondo, Deus vai fazer isso, o clima está propício para isso. Não. Deus tem um projeto, um propósito em todas as coisas. Em todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua igreja. E que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis nas promessas do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.